Ei, pessoal, aí, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Parabolando Podcast. Quero agradecer a você por estarmos aqui mais uma vez nos prestigiando, estando presente, né, Alfredo? Exato. Participando de mais um episódio. Semana passada nós falamos sobre o joio e o trigo e hoje nós vamos estar falando sobre a dracma perdida. Tá bom, Fred? E aí, como é que você está hoje? Tá tudo bem? Tudo Tranquilo? bem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz do E nosso aí? Deus, né? O que você achou da parábola do joio e do trigo na semana passada? Muito boa, né? Embarcamos na Sim. viagem ali, né? Na Olhando viagem. os campos do joio e de trigo, né? Começando, né? Os campos, né? Os campos, uma plantação, né? Exato. É coisa linda de Coisa ver. muito bonita, né? De ver plantação, né? E agora nós estamos falando aqui sobre dracma perdida. Essa dracma perdida é uma coisa, né, maravilhosa. Essa parábola, ela faz parte de uma trilogia, né? De 3 coisas perdidas. Da ovelha, da dracma e de um filho, né? Então, ela tá tudo... São sequenciais, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a dracma perdida. Ó, eu tenho certeza que você vai aprender muito, hein, Alfredo? Sobre a dracma perdida hoje, hein? Bastante sobre a dracma perdida. Muita coisa interessante, né? Que dá para aprender nisso aí. Nem tudo está perdido, né, Alfredo? Não, nem tudo está perdido. Diga lá, Alfredo. Muito bem. Graças a Vamos Deus, lá. né? Então, bom, sejam todos bem-vindos, né? Mais um programa aí, mais um Parabolando, viajando aqui pelas parábolas maravilhosas que Jesus nos conta, né? Sim. No seu ministério aqui, que esteve aqui conosco, o Verbo de Deus Sim. entre nós, nos trazendo coisas divinas em palavras tão simples, né? É. E tão profundas, no nosso palavreado, né? Muito bem, então vamos lá. A dracma aí, nós temos vários personagens, né? Temos vários personagens. Nessa parábola, né? Temos uma moeda, temos uma mulher e temos amigas, né? Exato. Olha que coisa Temos maravilhosa. pessoas que estão ali, pessoa que está em volta, né? Em volta. O que envolveu tudo isso, né? Então, vamos então ao contexto imediato, né? O Sim. contexto imediato. Por que Jesus contou essa parábola? Por que será, né? Então você veja que preciso nós entendemos o que estava acontecendo ali. Essa trilogia que o pastor disse aqui está envolvida, são chamadas também nas escrituras as 3 parábolas de misericórdia. Ah, ok. São as 3 parábolas de misericórdia, que são as 3 juntas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E por que Jesus contou essa parábola? Nós vamos lá no Evangelho de São Lucas. Olha que coisa maravilhosa. Essa daqui, essas 3 parábolas, só estão no Evangelho de São Lucas. Só nos 3. Olha Ok. que coisa maravilhosa, né? Lembra que nós tínhamos falado que algumas parábolas estão em todos os 3 sinóticos, né? Sim. Sinóticos porque são similares, né? Sim. Mas algumas não, algumas estão somente em um dos evangelhos, dos 3, né? Exato. Essas 3 aqui são 3 parábolas que estão somente no Evangelho de São Lucas. Lucas. No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Uhum. Você que tem sua Bíblia em mãos, acompanhe conosco. Então, primeiro, o pano de fundo, para nós sabermos o que estava acontecendo ali, veja que Jesus estava ali pregando o Evangelho e Jesus era acusado de algumas coisas, não é? Para variar, né? Para variar, né, Alfredo? Uma delas era de que ele andava com pecadores, Sim. né? Que novidade, né? Olha só, né? Que novidade, Mas né? você, Jesus, um homem santo, filho de Deus, andando com pecadores, que coisa é essa? Sei. Então, no versículo 15, diz assim, que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Então, esse é o pano de fundo. Jesus estava pregando, e ele como um rabino, né, e todos os rabinos tinham os seus discípulos, os discípulos de Jesus eram um pouco diferentes. Olha que coisa. Sim. Lembra que a semana passada a gente falou do joio e do trigo, que tem gente que parece que é joio, mas é trigo, né? Sei. Esses cobradores aqui pareciam joio, né? Era outro, né? Não é que pareciam joio? Brincadeira, né? Então, chegando diante de Jesus, cobrador de impostos eram chamados de publicanos, Sim. porque cometiam um pecado público, né? Eles iam cobrar impostos e, geralmente, eles não eram muito justos, né? No cobrar o imposto. Então, nós não tínhamos, na época de Jesus, não se haviam as medidas como são hoje.
só hoje, na nossa época de hoje, só aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra que as medidas são diferentes, né? Sim. Que aqui nós medimos em ounces, né? Em libras, Sim, polegadas. né? Uhum. E na Inglaterra também. Mas no resto do mundo é metro. Metro, quilo, centímetros. Sistema métrico. É o sistema métrico. Uhum. Na época de Jesus, haviam várias medidas em vários lugares. Às vezes você ia num vilarejo, era um tipo de medida. É quase um dialeto, né? É. Uma coisa desse em tipo. outros lugares usavam outra medida. Uhum. E os cobradores de impostos iam lá e cobravam a mais. Não, mas a medida que é diferente, não quero nem saber. Eles iam lá e cobravam. Isso é por minha conta. Costumavam extorquir o povo, então eles eram chamados de publicanos. Sim. Então, quando alguém é chamado de cobrador de imposto, era um pecado muito grave, não é? Mateus era um cobrador de impostos, Mateus, né? o que escreveu o Evangelho de São Mateus, ele era cobrador de impostos. E olha que Jesus chama ele lá no lugar que ele estava trabalhando, cobrando impostos, ó, vem me seguir. Sei. Aí, não, você sendo um rabino, chamando esse tipo de gente para andar com você. Zaqueu, publicano. E Zaqueu também era publicano, Sei. não é? Tudo gente boa. Tudo gente boa. Buona gente, como diz italiano. Né? Aí o versículo 2 aqui diz assim: mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Pior ainda, comia com eles. Sim. Por que o evangelista São Lucas faz questão de colocar aqui que Jesus comia com eles? No Oriente Médio, quando você se assenta com uma pessoa para comer, isso significa que você tem uma intimidade com ela. Ah, ok. Você não come com qualquer pessoa. Então, quando Deus, por um exemplo, ele... Tá lá no Salmo 1, né? Salmo 1, não se assenta na mesa. Esse é o ponto. Você está vendo? Porque mesa é lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Lugar de intimidade. De intimidade. Uhum. Quando Deus coloca ali, um dos motivos que Deus impede Israel de comer vários tipos de carne, um dos motivos eram esse. Muitas daquelas carnes que eram proibidas do judeu comer eram usadas para sacrifícios pagãos. Então Deus diz, esse tipo de carne você não vai comer. Por quê? Porque se eu não posso comer com ele, eu sou inimigo dele. Entendi. Não é? Então, se eu não posso me assentar à mesa para comer com uma pessoa, porque a pessoa é meu inimigo. Sim. Agora, se eu me assento com ele na mesa, ele já é íntimo. É diferente, né? Uhum. E aí Jesus se assentando e comendo, por isso que ele faz a questão de dizer aqui, e comia ainda com eles, não só pregava para eles, falava, ainda comia, sentava na mesa para se comer com eles. Quer dizer, Jesus está tendo uma intimidade com pessoas que não são boa gente, não são pessoas de boa fama. Né? E por causa disso, por causa dessa murmuração dos fariseus, há de se dizer que os fariseus eram da seita mais restrita do judaísmo, né? Eles eram, quando nós lemos aqui sobre os fariseus, muitas vezes nós pensamos, os fariseus, mas os fariseus eram as pessoas de melhor nome em Israel. Então, se a pessoa tivesse, por exemplo, uma filha... Eram pessoas formadas, né? Pessoas estudadas, eram pessoas de, como é que eu diria... Bem vistas. Muito bem vistas. Então, se você tivesse uma filha e você fosse dar em casamento, você escolhia um fariseu, porque você sabe que o cara era cumpridor da lei e ia ser um bom marido. Sim. Se você fosse alugar uma casa, para quem que você alugava? Ou pro fariseu, porque eu sei que ele paga direito. Eram pessoas de muito... de um nome muito bom ali, né? Então, esses fariseus, por serem observadores restritos da lei, iam ao extremo. Então, por um exemplo, por isso que várias vezes eles criticam Jesus, quando estavam colhendo trigo, eles dizem, estão trabalhando no sábado que não é permitido. Sim. E aí haviam essas discussões, né? Se no sábado você podia cuspir na terra ou só na pedra. Porque cuspir na terra podia ser que você estivesse irrigando a terra. E irrigar a terra é trabalhar, então você não pode trabalhar no sábado. Então essas coisas mínimas que eles ficavam se apegando. Jesus falou, por causa da tradição de vocês estão passando por cima da palavra de Deus. Então, como eles eram homens bem vistos e que eram tão restritos à lei, eles criticavam Jesus. E quando Jesus ouve essa murmuração, Jesus fala, vou ensinar eles de que maneira? Através. Parábola. Lembra que a gente falou que uma parábola também serve para isso, para pegar a pessoa em... Sim. Às vezes... Surpresa. Em surpresa, né? E aí ele conta primeiro a da ovelha, mas no versículo 8 é onde ele conta sobre a dracma. Aí ele diz assim, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, olha só, varre a casa e a busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida.
assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o ponto, né? Olha que coisa. Então, mas você está se sentindo com essas pessoas, tal. Aí Jesus diz, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Qual mulher que tendo ela, não é, 10 dracmas? Então a dracma era uma moeda de prata. Na época de Jesus ela tinha mais ou menos 4 gramas o peso dela, 4 gramas mais ou menos do valor de prata. E era mais ou menos o valor de um denário, de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho. Porque o denário era romano. Engraçado, olha só que coisa. O dracma, né, ele veio do rei Dário. Na época do rei Dário era mais ou menos 7, quase 8 gramas. Sim. Uma dracma. Como o Alexandre o Grande, né, conquistou os persas, que o Dário era um rei persa, ele colocou o nome da moeda, o nome dele, Darico. Então os gregos traduziram por dracma. Okay. Rei Dário, desculpa, então o rei Dário, só para vocês que estão nos ouvindo, foi o rei que viu Daniel na cova dos leões. Foi, ele mesmo, na época de Daniel. Então o que acontece? O Alexandre o Grande conquista e vai diminuindo o valor. Cada conquistador diminui o valor da moeda do outro, né? Sim. Como os romanos conquistaram, os romanos baixaram para 4 gramas, né? Sim. o valor da dracma, para ser o mesmo do denário. O denário quer dizer, o denário vale mais que o dracma. A moeda romana vale mais que a moeda persa, né? Ou, no caso, grega. Então, esse é o contexto. Esse é o que nós chamamos, teologicamente, Setzinleben. É uma palavra alemã que significa aquilo que está acontecendo. Né? O que estava acontecendo na época era isso. Então, os romanos, apesar de ter dominado e usar a moeda romana, mas também era usada moedas gregas que tinham vindo. A influência era muito grande. Israel estava no meio, entre a cultura romana e a cultura grega. Estava ali no meio. Bem no meio. Né? Então tinha todas essas influências. Né? E o que acontece? Aí Jesus, como era usada a dracma, era muito, muito usada, Jesus fala, vou pegar uma dracma que todo mundo conhece. Tanto o grego como o romano, o judeu, todo mundo sabe o que é dracma. Né? Aí Jesus fala, então, uma mulher que tem 10, ela tem 10. Já tinha... sobra, né? De sobra, tinha 10, né? Mas ela perdeu uma. O que essa mulher faz? Eu já tenho 10, perdi uma mesmo, não faz mal. Não, peraí, isso aqui é um dia de serviço. Né? Aí o que ela faz? Jesus falou, ela acende a candeia. O que era a candeia? Né? Era um potinho de barro assim. Já viu aquela lâmpada de Aladim? Sim. Igual aquela lâmpada de Aladim, só que é de barro. Parecido com aquilo lá, só que era barro. Aí tinha um buraco onde se colocava óleo. Você usou lamparina, Frei, alguma vez na sua vida? Usei. Meu pai acho que usou lamparina de carbureto. Ainda sou assim. Da época da lamparina. Na minha casa tinha lamparina, certo? No caso, quando era de manhã, as pessoas amanheciam com o nariz assim, preto, né? Porque era um potinho, né? Assim, era feito tipo de extrato de tomate ou de óleo, né? Aí se fazia uma embalagem e dentro aí tampava-se, né? Um negócio bem assim, bem artesanal. E tinha um pavio, né? Um pavio de pano mais grosso, tipo jeans, né? O brim, que na época usava isso, né? E dentro havia querosene. A gente usava querosene. Aí acendia? Acendia e a gente fazia lamparina. E tinha assim, a gente colocava num local assim, né? Para iluminar? Para iluminar, e aquilo era, né? Era a lâmpada. Era a lâmpada, no caso, né? Isso faz o quê? 60 anos. Já vê, é coisa recente, né? Recente. E nesse caso aí era... Nesse caso aqui era de barro. Uma lâmpada que você pegou, né? Aquela lamparina, né? Uma lâmpada, né? Com azeite. Com azeite, que era o que mais era usado. Israel tem muito azeite. Exato, que era uma coisa tão preciosa, né? Tão preciosa, né? E acendia-se aqui na ponta, colocava o azeite aqui, acendia na ponta. E aí você vê o cuidado. Ela acende e sai procurando nos cantos, e vai varrendo todo o canto da casa. Sim. Quer dizer, ela não mede esforços para ir, como fala, milimetricamente procurando cada cantinho para achar a moeda. Ela não vai deixar ela perdida. Eu perdi, não, eu tenho 10, não, essa aqui tem valor, eu vou procurar. E ela vai procurando até achar. Sim. Quando ela acha, o que ela faz? Era o costume. O povo judeu, irmãos, é um povo festeiro. Tanto há de se dizer o calendário judaico, o tanto de festa que tem durante o ano. Sim. Não é tudo para eles, é um motivo de festa. Até no enterro, né? Chama as carpideiras, né? O povo lá tá doente, então vamos chorar lá junto com o povo lá. Eu vou pagar para vocês chorarem, né? Sim. Então o que acontece? É um povo que faz muita festa. Eles são um povo... Inclusive o Brasil é o país mais judaico do mundo, dizem-se.
Sim. Acho que é por isso que o brasileiro é festeiro desse jeito, né? Porque tem muita influência judaica, não é? Então, o que acontece? O que ela fala? Achei, o que eu faço? Vou chamar minhas amigas e me alegrar com elas. Sei. Né? Fazer uma festa aqui com as minhas amigas. Ela chama as amigas e se alegra. Olha, achei minha dracma que eu tinha perdido, vamos tomar aqui um chá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer alguma coisa, Sim. porque eu achei a dracma que eu perdi. Aí Jesus diz assim, assim eu vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Exato. Porque o pecador, ele é comparado a essa dracma, a essa moeda que foi perdida. E Deus, ele não desiste da pessoa, não é? Assim como a ovelha, como o filho pródigo, né? Ele vai procurar essa pessoa, ele vai buscá-la, né? Vai acender a lamparina. E a lâmpada, como está escrito lá em Salmo, né? Lâmpada para os meus pés, para o meu pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. E nesse caminho você encontra muito, né? Só com a luz que você encontra. Só com a Nós, luz. como luz, aqueles servidores que são luz, são pessoas que vão orientar e vão achar muitas pessoas que estão, no caso, perdidas, né? Perdidas. Essa é a... Perdido dentro da própria casa, né, Alfredo? Dentro da própria casa. Esse aqui é o interessante. Ele não estava perdido na rua, não. Ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro da casa. Dentro de casa. Então, né, existem perdidos dentro da própria casa. Da própria casa. Por isso que essas parábolas aqui de Jesus, ele fala, eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uhum. Já ouvi aquela expressão, né, que a pessoa diz assim, a pessoa ela é um órfão de pai vivo, né? No caso de um pai não presente, uma mãe não presente, tá? Então ele está perdido dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Tá? Então você vê, um lugar como Israel não era para ter pessoas perdidas, não, porque era exatamente. Um lugar onde, poxa vida, ali Moisés deu a lei, Deus deu a lei para eles. Tudo Jesus, aconteceu ali, né? Tudo. E aí Jesus fala, eu vim porque eles estavam perdidos, eu vim varrer a casa e vim acender a lâmpada que é a minha palavra para eu achar eles, né? Então, é essa lâmpada que é essa palavra que nós temos pregado. Exatamente. Que vai iluminar aquela dracma que está perdida para ela ser encontrada. Né? Então Jesus diz, olha, a alegria diante dos anjos que estão diante de Deus por um pecador que se converte. Irmão, olha, eu acho lindo o ministério do evangelista. Sim. Porque ele leva essa lâmpada, ele leva essa luz aonde estão perdidos. E a luz, o que é? A luz é a palavra de Deus. Jesus diz, né? Olha, tem ovelhas que não são desse aprisco, mas eles vão ouvir a minha voz. Exato. A voz de Cristo é o evangelho que nós pregamos. E outra coisa bastante interessante também que eu vejo é que o perdido, ele não tem poder dele mesmo se encontrar. Não. Existe o quê? Existe a luz que é levada para ele. Então, no caso, às vezes, a luz é levada por terceiros. Exato. Dando um exemplo do Parabolando Podcast, né? Esse programa, esse podcast tem o objetivo de levar a palavra de Deus, tá? De ser luz para muitos que podem estar, às vezes, quietos num local, andando no celular, caminhando, pesquisando alguma coisa, de repente chega uma luz. Chega aquela luz do final do túnel, que a pessoa chega e abre e fala, não, peraí, você pega, tem a oportunidade de ouvir isso, né? As pessoas que estão nos ouvindo, que conhece alguém que precisa ouvir uma palavra que seja luz, que seja orientação, que seja uma direção. Exato, né? Exato. Essa que é a palavra, porque o perdido ele está lá, dentro da própria casa, pode estar dentro de uma própria estrutura que chama-se igreja, Exato. dentro de uma residência, pode estar ali, né? E aqueles que têm, no caso a mulher, tinha o quê? Tinha a lâmpada nas mãos, no caso nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Então nós estamos aqui levando a palavra de Deus. Então que essa palavra de hoje ela seja compartilhada, né? Seja levada para que pessoas que possam estar perdidas, de repente a luz chega em cima dela, através de um programa, através de um post que é feito, não é não? Exato. E olha que coisa interessante, né? Sim. Só se perde algo que se tem. Uau. Não é? É como diz outro, é tão óbvio, mas é verdade. Não é verdade? Então, por exemplo, quem perdeu a moeda foi a dona da moeda. Essa dracma perdida pertence a alguém, pertence a Deus. Pertence a alguém. Tem um ela dono. Ela está perdida, mas ela pertence. Por isso que Jesus fala, eu tenho outras ovelhas. Sim. Que são desse aprisco aqui, mas ainda não estão aqui. Olha aí que interessante. E elas vão vir. João fala isso, né? Elas vão vir por quê? Porque elas vão ouvir a minha voz. E as minhas ovelhas, aquelas que são minhas,
ouvem a minha voz e me seguem. Tu segue. Opa, esse aqui é o meu Senhor. Então, talvez, nesse programa, talvez você esteja no seu celular, talvez você encontrou esse programa aqui e falar, tô indo trabalhar mesmo, vou escutar isso aqui. Tá aí. Pronto, né? Ó, Deus me achou. Te achou? A palavra me achou. Talvez você tenha dito, mas eu sou muito perdido, eu não tenho mais solução para minha vida. Sim. Deus te achou agora. A luz estava lá no cantinho escondido. Sim. Vem cá. Aí Significa sabe o que acontece? Significa que você tem dono, né? Dono, você tem dono. Uhum. E aí o que acontece? Os anjos no céu Sim. se alegram, fazem festa, se converteu, os anjos lá no céu estão assim, graças a Deus, mais um que vai vir morar conosco aqui. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto aqui. Imagine a alegria dos anjos diante de Deus, se converteu. E o nível de importância, né? Porque eles eram 10, né? Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de 10%, uma pequena parcela, mas mesmo assim ela foi procurada, né? Foi procurada, não fica perdida. Então, nós que temos essa lâmpada, irmãos, vamos acender ela. Você tem a oportunidade, né? Você tem a lâmpada aqui na sua mão. Uhum. Vai procurar, vamos procurar. E você que talvez pense que está perdido, né? Não, mas eu sou um grande pecador. Eu não tenho mais salvação, não tenho mais salvação, jeito. Não tem mais jeito. Uhum. Jesus falou, os sãos, eles não precisam de médico. Eu vim chamar não os justos. Eu vim chamar os pecadores. Você é pecador? Sou. Então foi você mesmo que Jesus veio chamar. Aqui também não está dizendo qual foi o tempo que estava perdido. Também não diz isso. Pode ser muito tempo perdido, não tem problema. Não tem problema. Uhum. Não tem problema. Então, o valor continua o mesmo, Alfredo? Mesmo. A dracma pode estar perdida 10 anos. Vale uma dracma. Por exemplo, o ouro, né? Por exemplo, 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro que foi perdido há 30 anos, 40, 50, 100 anos atrás. No naufrágio de um navio. Ele está lá. Está lá e vale ouro. É 1 quilo de ouro. Né? Então, não importa o tanto que esteja perdido. Essas são parábolas de misericórdia. O quanto Deus tem misericórdia por aquilo que é dele. Sim. Né? Às vezes você vai encontrar a moeda toda suja. Sim. Né? Mas ela tem um valor. Um $100 sujo ou limpo, vale $100. Você dá uma polida na moeda, né? Vale, ela vale. Depois eu vou trazer a dracma, Alfredo, aqui. Vou trazer as moedas. Nós temos as moedas aí. Isso, mas moedas é bom a gente trazer. Vamos trazer, né? Para mostrar. Olha, isso aqui era uma dracma. Quando a gente falar de talentos, quando a gente falar de denário, quando a gente falar de outras coisas, né? Isso, vamos trazer. Nós vamos trazer isso aqui. Podemos trazer materiais aqui também, Alfredo, para mostrar. Sim, ótimo. Para a pessoa, de repente, um mapa. Mapa, né? Mapa, nós estamos aqui para que você, nós possamos aprender juntos, né? Exato, aprender material, juntos. Podemos sugerir livros, né? Livros para quem às vezes quer crescer no conhecimento, na interpretação da palavra de Deus. Tem vários livros muito bons, né, para ir crescendo. Um dicionário, né? Um dicionário bíblico. Um atlas bíblico. Para entender a geografia, de onde está falando. Onde ele está, onde está localizado, né? Para ele se situar, né? Isso é muito importante, né? É muito importante. Tudo isso faz parte daquilo que nós falamos, né? O Sets in Leben, né? O Sim, que está acontecendo. Que está acontecendo, né? Então é muito importante nós sabermos disso para entender. Que é uma viagem, né? Você tem que ter um mapa, né? É uma viagem, você tem um mapa. Você vai ver muitas coisas ali. E o quão agradável é, o quanto Deus ama, né? E Jesus vem e faz essa comparação daquela dracma que a mulher perdeu. Muito bem, ok. Então hoje nós falamos sobre a dracma perdida. No nosso próximo episódio nós vamos continuar na linha dos perdidos. Nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Tá? Não deixe de compartilhar o nosso programa, porque nós vamos estar sempre seguindo essa linha. Hoje falamos sobre a dracma, você já aprendeu alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de colocar aí, tá, no YouTube, nas nossas plataformas aí, as suas dúvidas para que a gente possa responder você. A gente vai ter todo prazer, tá? Não deixe de fazer isso. E eu também incentivo, né, Alfredo? Você que tem desejo, que você tem sede pela palavra de Deus, você procure um bom dicionário, procure um atlas, para que você possa caminhar. Quando você vai fazer uma viagem, você se prepara com uma boa mochila, se você está andando a pé, se você está andando de carro, você troca pneu, faz uma revisão, para quê? Para que a sua viagem seja uma viagem boa, que você possa aproveitar. Assim como a palavra de Deus também é a mesma coisa. Se você tem um material na sua mão que te facilite a viagem, vai ser muito bom, você vai poder aproveitar. E outra coisa, quando você faz uma boa viagem, o que você faz? Você compartilha
Compartilha. com outras pessoas. Hoje em dia, principalmente, você ué. viajou, põe no Facebook. Lá, Exatamente. opa, estive em tal lugar. Eu estive em tal lugar. No caso nosso, né? Você que passou, que está passando aí por esse nosso episódio hoje do Parabolando Podcast, ó. Opa, ó, passei em tal lugar essa semana. Olha a luzinha que chegou aí, ó. Você manda a luz, né? Manda a palavra de Deus, né? Para aquelas pessoas que hoje tem muita gente que está sedenta da palavra de Deus. Agora tem um momento certo, né? De receber isso, tá bom? Considerações finais sobre a nossa dracma perdida e já convido você para a próxima, né, o próximo episódio que vai ser da ovelha perdida. E Alfredo? Ok, então, meu irmão, você que nos ouviu nesta viagem de hoje, né, pela dracma perdida, eu faço votos que nós possamos, nós que temos essa luz acender, e você talvez que acha que está longe, perdido, Sim. você vai ser achado por Deus. Ah, Deus com certeza, não tem dúvida, porque você tem dono, viu, meu amigo? Tem dono. Você não está... É. Como diz a Bíblia diz assim, né? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, Deus, com certeza, Ele me acolherá. É isso aí. Né? Deus é pai de órfãos e marido de viúvas. É isso, pronto. Vixe, pronto, é isso. Fechou. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado nesse nosso episódio do Parabolando Podcast e nos vemos até o próximo. Bye, bye pra você. Tchau, tchau.